Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. E na aula de hoje você vai aprender sobre a questão de gênero e os tabus impostos na mulher sobre a sexualidade no mundo ocidental e oriental, compreendendo assim as semelhanças, diferenças e preconceitos existentes sobre a construção do feminino nesses lugares. Vamos lá? A primeira questão importante para a gente falar sobre a temática da nossa aula é tentando identificar o que é o conceito de gênero. Muitas vezes, quando falamos essa palavra, a pessoa acaba entendendo que nós estamos falando literalmente de suas genitálias. E não é isso. Ao falar de gênero dentro da área das ciências humanas, nós estamos dizendo sobre a hierarquia de poder que existe efetivamente entre os sexos e que são estabelecidos e construídos socialmente e historicamente dentro, portanto, de um determinado modelo de sociedade. Então, é fundamental que você perceba essa construção hierárquica que se dá mediante, portanto, aos atributos vinculados ao sexo. Mas o nosso ponto de partida é compreender o porquê dessa hierarquia e como que ela acaba, obviamente, se manifestando. Ora, ao falar de gênero, e aqui o nosso recorte ele é bastante amplo, porque nós estamos falando de gênero no mundo ocidental e oriental, e essa generalização tão grande para esses dois mundos acaba se tornando muitas vezes complexa, porque a gente acaba criando uma oposição. O Ocidente é diferente do Oriente, o Oriente é diferente do Ocidente. Apesar dessas diferenças do ponto de vista não necessariamente geográfico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, como isso acaba se manifestando. E para isso, ao nosso próximo slide, eu quero que você tenha muita atenção e reflita sobre isso ao longo da nossa própria aula. Solta a vinheta da Hora da Tirinha. Percepções de mundo. Tudo coberto, só os olhos de fora. Como é cruel a cultura machista. Nada coberto, só os olhos. Como é cruel a cultura machista. Pessoal, eu particularmente adoro essa tirinha porque mostra os olhares e percepções que nós temos em relação a modelos culturais que são diferentes dos nossos. Então, de uma mulher ocidental, de certo modo, acreditando que a cultura do Ocidente seja machista e patriarcal, e essa mulher do Oriente olhando para uma mulher ocidental e também pensando que a cultura ocidental é machista e patriarcal. Serve como um grande ponto de reflexão em virtude da nossa aula. Mas cabe também aqui uma explicação interessante. Os nossos olhares, a nossa forma de ver acaba sendo ocidental, o que, portanto, vai muitas vezes interferir nesse entendimento. Você está prestando atenção no que nós estamos discutindo sobre gênero? Então vamos lá. Faço esse breve exercício e a gente já volta. Pessoal, dentro dessa percepção, algo que é interessante também de se discutir aqui e que deve ser entendido na essência do próprio conceito é a discussão que envolve a sexualidade. E ao falar de sexualidade, nós estamos falando de um grande tabu que muitas vezes está presente tanto no mundo ocidental como no mundo oriental. E que tabu que é esse? É a própria questão de falar da sexualidade. E como a sexualidade da mulher, ela vai ser algo, de certo modo, apagado dentro aí da própria história. Veja que, apesar da mulher ser muitas vezes o tema dos poetas, o tema de escultores, o tema de artistas, ao falar de sua sexualidade, parece que todos acabam se calando.
que o corpo da mulher deve ser fechado, inclusive por causa dos possíveis mistérios que esse corpo, obviamente, acaba tendo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai tentar apontar alguns elementos em relação a essa sexualidade. Ora, como somos do Ocidente, e aqui a gente precisa de um ponto de partida, o ponto de partida escolhido acaba sendo a própria década de 1960. E por quê? Teria sido na década de 1960 que a mulher teria conquistado dentro do mundo ocidental a sua liberdade sexual. É o momento, né, da segunda onda do movimento feminista. É o momento em que eu tenho mulheres que foram para a faculdade, foram para os cursos superiores e passam a ter uma visão crítica da sociedade. Vou falar de forma bem breve, mas na década de 60, 70, a gente vai ter diversos movimentos ali feministas. Nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, a gente vai ter o feminismo radical, muito influenciado pelas ideias marxistas, e a ideia era que as mulheres se separassem dos homens dentro desse movimento e que saíssem às ruas para lutar pelos seus direitos. O movimento de liberação da mulher, ele estava ali influenciado, como eu disse, pelo marxismo, pela psicanálise, pela ideia do decolonialismo. Então a gente vai ter ali várias influências que vão criar conceitos como gênero, como sexismo, patriarcado, que a gente já conversou aqui. A ideia do feminismo radical era pensar na raiz dos problemas, no caso da questão econômica. Então, para essas mulheres, não só os homens da classe média, da elite, eram beneficiados pelo patriarcado, mas também os homens das classes sociais mais baixas. Esse movimento ficou bastante conhecido por 3 elementos aí. Primeiro, as grandes manifestações que aconteciam nas ruas. Depois, pela criação de grupos de acolhimento, de autoajuda, onde a gente tinha ali discussões. E também grupos chamados de autoconsciência, onde as pessoas iam para conversar, para partilhar as suas experiências. Então, esses grupos e essas organizações, elas contribuíram muito fortemente também para o feminismo no Brasil e na América Latina de forma geral. É o momento em que as mulheres estão literalmente olhando para a história e se perguntando onde que nós estamos dentro da história. E tudo isso acaba dando um boom que desemboca dentro do nosso recorte aqui na questão da sexualidade, a famosa queima de sutiãs. Há uma questão de um contexto histórico que precisa ser entendido nesse momento, que é o quê? O final da década de 1950, eu tenho o surgimento da pílula, que vai, portanto, possibilitar uma verdadeira revolução na questão da sexualidade, envolvendo especialmente a mulher, que passa, a partir daquele momento, a ter controle sobre o próprio corpo, no sentido de não querer engravidar. De poder, por exemplo, algo que é muito comum hoje, mas de fazer uma programação, um planejamento da sua trajetória profissional. Algo, de certo modo, que nenhuma outra geração acabou tendo. Então, isso acaba sendo uma verdadeira revolução. Não apenas a questão do direito, à prática da sexualidade, à prática sexual, mas também de evitar aquilo que é extremamente comum dentro da história da natureza humana, que é a gravidez, que em determinados momentos pode ser a famosa gravidez indesejada, que ainda está presente em grande parte, portanto, do próprio mundo. E a partir daí, desse controle que ela passa a ter sobre a ideia ou não de ter filhos, de fazer um planejamento profissional, há um outro ponto, o da mulher ter direito também aí ao prazer. Isso era algo que era considerado indecente para uma mulher de família, mas na década de 60, tudo isso vem à tona e, obviamente, nós temos aí uma série de mudanças da postura das próprias mulheres e, obviamente, do público masculino, do público de homens. Ora, e isso como que é dentro do mundo oriental? Já que essa gênese dessa liberdade sexual que acaba surgindo na década de 1960, ela chega até para nós nos dias de hoje, com pequenas alternâncias, mas a essência continua presente.
Faz 50 anos desde que essas pequenas pílulas começaram a mudar o mundo. Este ano, o processo de libertação sexual completa meio século desde a autorização pelo governo americano do uso do anticoncepcional. Na França, país que já tinha reputação menos conservadora sobre o sexo, a pílula segue como a primeira escolha entre os métodos contraceptivos. Mas muitas mulheres têm começado a aderir a outros procedimentos. Decidi parar de tomar a pílula porque esquecia. Era um problema estabelecer o horário, especialmente quando estava longe de casa. Samantha decidiu colocar um dispositivo intrauterino, o DIU, mas outros procedimentos têm ganhado espaço. Por exemplo, o anel vaginal, os adesivos e implantes contraceptivos. Acho que esses anticoncepcionais são melhores do que a pílula, já que somos muito ocupadas para lembrar de tomar rigorosamente todos os dias. A pílula chegou às farmácias francesas em 67. Pelo menos 60% das mulheres do país ainda optam por ela. Além da preocupação em esquecer de tomar o remédio, muitas temem os hormônios. Uma mulher que usa a pílula a vida toda pode ingerir cerca de 8.000 unidades, mas especialistas dizem que cada vez menos hormônios são usados em sua composição. Lembro de ir à Inglaterra na década de 60 para aprender mais sobre o diafragma e vi os britânicos começando a prescrever a pílula. Admito que no início não acreditei na sua eficácia. Depois chegaram aqui e comprovei. Na época, as doses dadas às mulheres eram altíssimas. Por exemplo, os comprimidos de estradiol eram de 120 microgramas e agora são de apenas 15. De qualquer forma, as pílulas não devem perder adeptos, principalmente porque muitos dos tratamentos são caros e não são cobertos pelos planos de saúde franceses. Quando a gente pensa sobre a sexualidade dentro do Oriente Médio, um dos pontos que acaba envolvendo a nossa interpretação é essa própria oposição Ocidente-Oriente. Aqui eu quero citar bem rapidamente para você um importante pensador palestino que é o Eduard Said. Eduard Said tem uma obra chamada Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. E por que eu estou falando isso para você? Porque o olhar que nós ocidentais vamos ter em relação a essa mulher do Oriente Médio, especialmente para essa mulher muçulmana, é um olhar preconceituoso. Preconceituoso em que sentido? Dizendo de que ela não tem as mesmas liberdades que uma mulher do Ocidente acaba tendo em relação ao uso de roupa, em relação à própria questão da prática sexual. E aqui eu não vou dar uma resposta para vocês, mas eu vou deixar algo para vocês pensarem e terem uma reflexão que acredito que seja muito mais importante. Enquanto que dentro do mundo ocidental eu tenho o sexo considerado um pecado pela nossa própria tradição, que é a tradição judaico-cristã, isso não vai acabar ocorrendo dentro do mundo muçulmano. Em nenhum momento nós vamos encontrar dentro do Alcorão uma condenação, da questão da prática sexual. E isso tem no mundo ocidental. Então, vejam que esses cuidados que a gente deve ter em relação à percepção. Porque talvez você esteja olhando para mim e pensando, mas Alexandre, como fica a questão das vestimentas em relação a isso? E muitas vezes essa própria vestimenta não é algo vinculado à ideia de uma repressão. Não significa que não possa ocorrer, mas a vestimenta ela está relacionada a uma questão, inclusive, de identidade. Da mesma forma que um católico possa colocar um crucifixo, o muçulmano ou a muçulmana, no caso, nós estamos falando das mulheres, vai usar o hajib, o famoso véu, e que vai dar esse tipo de identidade para ela. Em relação à questão do sexo entre o casamento, vale aqui também uma observação que deve ser atenta dentro desses dois mundos. Do ponto de vista religioso, isso não pode ocorrer dentro do mundo cristão. Do ponto de vista religioso do mundo muçulmano, isso também não pode ocorrer.
Porém, não significa que isso não acaba existindo dentro, né, desses dois mundos. Então, muito cuidado com as percepções de mundos que são diferentes e de determinados valores que nós temos a partir da construção social e simbólica do mundo ocidental. E o nosso outro ponto que envolve também a sexualidade dentro do mundo oriental é pensar um pouco nessa sexualidade que envolve especialmente a China e talvez aí o próprio Japão. O meu olhar aqui, ele fica especificamente com a sociedade japonesa, que vai ter um olhar, digamos que bastante patriarcal em relação à figura da mulher, quando se diz em relação às próprias práticas sexuais. A mulher, ela é vista nesse sentido, né, de uma forma, digamos que, um pouco mais, aspas, inferiorizada do que o próprio homem. Isso é uma característica, portanto, do próprio mundo oriental japonês, que a gente vai encontrar também em determinados aspectos, apesar de ser uma outra cultura, de ser um outro povo, dentro também do próprio mundo chinês. Ora, o que isso tudo simboliza para nós em relação à percepção e à construção aí da ideia de mulher? Algo que eu falei para vocês no início aqui, né, da nossa aula. Nós estamos falando de gênero, e falar de gênero é falar de determinadas hierarquias que os sexos acabam acompanhando através de uma construção social. E construção social que é reproduzida pela sociedade. Mas nós não podemos esquecer que essa reprodução social é feita por nós, porque a sociedade não está lá e nós estamos aqui. Nós somos parte dela, portanto, nós ajudamos muitas vezes a construção desse tipo de modelo que vai mostrar a mulher de uma outra forma, com menos direitos, né, do que a ideia aí do próprio homem. Bom, pessoal, hoje o tema é desigualdade de gênero. Olha que eu vou começar o vídeo dizendo uma coisa curiosa, né? Tem gente que eu tenho certeza que deve estar aí agora ouvindo essa aula e vai falar assim, desigualdade de gênero, isso não existe não? Existe desigualdade econômica. Pois é, nós vamos tentar desconstruir essa ideia. Vamos mostrar o quanto que essa desigualdade, por mais que parece até clichê já falar desse assunto, esse assunto é real. E é curioso, né? Chegamos a um momento da nossa sociedade, ou pelo menos um estilo de vida, onde às vezes falar de uma coisa tão óbvia parece ser tão, né, inovador. Por que será? Vamos lá. Nós, na sociologia, trabalhamos o conceito de desigualdade de gênero quanto, na verdade, um fenômeno social. É estudado pela sociologia, aprofundado, na verdade, pelos estudos sociológicos, de tal maneira para entender que além de uma desigualdade geral de classe social, nós estamos falando exclusivamente dos níveis vinculados a algum preconceito, classificação, ao tipo de gênero que o indivíduo tem, masculino ou feminino. Então, quando falarmos a respeito de desigualdade de gênero, gostaria que você se atentasse à ideia de que é um tipo de desigualdade associado ao tipo do gênero ou como o indivíduo se identifica na sociedade, masculino, feminino, homem, mulher, etc. Então, estamos falando, na verdade, de como uma sociedade classifica, discrimina, cria grau de preconceito em cima dos fenômenos de gênero, nas diferenças que os indivíduos possuem. É importante salientar que quando falamos em gênero e desigualdade, nós estamos falando não das diferenças necessariamente, mas na classificação das diferenças. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Que diferença, ser diferente, não é um problema. Sabemos muito bem que a ideia de diferença entre os seres humanos apenas contribui, apenas, na verdade, cresce, né, a nossa diversidade. Isso é muito importante. Mas o que é interessante pensar e também tentar desnaturalizar é que essas diferenças, às vezes, elas são classificadas de tal forma que eles servem para dominação, para dominar um indivíduo sobre o outro. Então, nós estamos falando a respeito desse assunto. Como que as diferentes formas, né, como nós nos identificamos em uma sociedade, também vira critério de classificação, melhor ou pior, superior ou inferior. E compreende o que eu estou falando? E é justamente nesse aspecto que nós vamos ressaltar aqui a partir da aula. Um ponto curioso é que entender que essas desigualdades de gênero, como é que elas são tratadas socialmente, né? Geralmente as pessoas tendem a naturalizar
as diferenças que nós temos e não percebê-las. Terminamos mais uma aula, mais uma vivência, mas antes disso, aquela nossa reflexão, né, para terminar a aula. A sexualidade é uma parte inerente à dignidade humana. É uma dimensão básica da personalidade. É uma forma de comunicação interpessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de olhar a nossa plataforma, sempre com muito material, artigos, livros, filmes, documentários, para você aprofundar o seu conhecimento nessa temática tão importante que envolve aí a questão da mulher dentro do mundo e o seu, né, empoderamento. Até uma próxima.